De volta aí à Ortopedia Fácil. Pô, tava com saudade já, hein? Fazia tempo que a gente não postava. A pedidos do pessoal aí, a gente fez uma aula para uma liga de ortopedia sobre tumores ósseos e algumas pessoas pediram pra gente colocar essa aula na internet. Então, a pedidos aí, atendendo aí algumas solicitações, a gente preparou aí uma adaptação aí pra gente colocar no YouTube, uma aula sobre tumores ósseos, tá? Então, a introdução aos tumores, vamos fazer aqui uma aula bem introdutória para te dar as noções básicas dos tumores ósseos. Preparados? Concentrados? Então vamos embora, vamos começar isso aí. Então vamos lá, né? Começando as aulas de tumores ósseos aí, mudei um pouco o fundo, né? A gente estava fazendo com fundo branco, coloquei um fundo meio dark, aí para dar uma variada, né? E vamos falar dos tumores. Então assim, primeiramente, antes da gente começar a falar aqui de epidemiologia e tudo mais, deixa eu esclarecer umas coisas para vocês de saída, né? Primeiramente, o que é um tumor? Tumor é qualquer aumento de volume local. Qualquer aumento de volume local é tumor. Então, a espinha é um tumor. A espinha é um tumor, tá? Um sinal, um névio é um tumor, né? Qualquer aumento tecidual é um tumor. Agora, um tumor ele pode ser neoplásico ou não neoplásico. O tumor não neoplásico é aquele que não é secundário ao aumento celular. O neoplásico é o que é secundário ao aumento celular. Deixa eu te dar um exemplo de tumor não neoplásico. Infecção, abscesso, osteomielite. É um tumor não neoplásico. Tem pus, tem material purulento ali. Não tem célula crescendo. Neoplásico não. O tumor neoplásico ele é secundário ao aumento celular. E aí o tumor neoplásico ele pode ser benigno quando ele tem uma expansão local, mas não tem poder de metástase, não vai à distância. Ou ele pode ser maligno, quando ele se expande, tem um aumento celular e tem um poder de metástase, e aí é o câncer, tá? É um tumor neoplásico maligno, tá bom? Então, te definindo o câncer, começando com a definição de câncer, eu vou adiantar para vocês, trata-se de uma doença genética, tá? Na verdade, um conjunto de doenças genéticas que cursam com células imortalizadas, portanto elas não envelhecem, né? Elas se dividem, se dividem, se dividem e não envelhecem. Isso tem a ver com os telômeros, lembra lá da biologia molecular, transformadas, ou seja, essas células elas não têm inibição por contato. Eu lembro a vocês que as células têm uma estrutura na sua membrana, né, chamada glicocálice. Essa estrutura ela interage um glicocálice com o outro e isso meio que dá noção de espaço para a célula. Quando uma célula toca na outra, um glicocálice interage com o outro, a célula entende que tem um espaço ali já ocupado, então ela para de se dividir. O tumor benigno ou maligno, ele não tem muito esse comportamento, ele continua se dividindo a despeito dessa interação. Tá? Então, é uma célula transformada. E por último, aí sim, o que distingue, né, do tumor maligno seria o poder de metástase. Essa célula faz tudo isso num tecido, cresce, 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 a despeito da falta de espaço de nutriente, mas ela tem a capacidade de cair na corrente sanguínea ou, por contiguidade, invadir outro tecido e fazer a mesma coisa. Crescer, crescer, crescer e consumir tudo que é nutriente e ocupar tudo quanto é espaço. Tá? Esse é o conceito de câncer. João, a gente está na aula certa, né? Isso é uma aula de ortopedia, tá? Eu só estou dando a base. Tenha paciência. Essa parte é importante. E aí tem gente que acha, né, que não tem câncer no osso, né? Que não existe câncer no osso. Na verdade, existe, tá? Agora, o câncer osso primário, né, aquele que surge no próprio osso, ele é a minoria dos casos. A grande maioria, e a grande maioria mesmo, são cânceres, né, que se alojam no osso, mas eles são metastáticos, eles são secundários a outros tumores, como por exemplo o câncer de próstata, o câncer de mama, o câncer de rim, o câncer de tireoide e o câncer gástrico. Esses são os principais tumores malignos que dão metástase para o osso, que é o tumor ósseo mais comum de longe, é o secundário. Agora existem os primários, tá? Que surgem no próprio osso. Tá? E os tumores ósseos primários representam cerca de 3% de todas as neoplasias. Tá? E aí, esses tumores eles costumam se apresentar na segunda, terceira década de vida. É doença de jovem, é doença de garoto, é doença de adolescente. Tá? Por quê? Porque é nessa época que o crescimento ósseo está acelerado. As células ósseas estão se dividindo com mais velocidade, portanto é nesse ponto que as células têm maior chance de acumular mutação
e juntar aquelas 3 características que eu te falei há pouco tempo. Ficar imortalizado, transformado e com poder de metástase, portanto virar um tumor maligno. É nesse ponto aí, daí por isso ser mais prevalente na adolescência. E aí já deixa esse câncer com um jeitão diferente. Geralmente a gente espera encontrar câncer em indivíduo mais velho. Não é o caso do câncer ósseo. Ele é encontrado, o primário, né? Eu estou falando do primário, hein? Geralmente em indivíduos mais novos, adolescentes. Tá? E os tumores de maneira geral, os tumores ósseos de maneira geral, eles preferem em disparada o joelho, fêmur distal e tíbia proximal. Muito óbvio que existem outros locais aí importantes também, como por exemplo o quadril, a coluna vertebral é um sítio importante, tá? O rádio distal é um sítio importante de um tumor que a gente vai falar em outras aulas chamado TCG, tá? Que a gente não vai comentar agora, tá? E o que eu já comentei, né? Os tumores secundários metastáticos são mais prevalentes também. Mais para frente a gente faz uma aula só sobre metástase óssea. Por enquanto, vamos focar na introdução. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu adiantei para vocês, tá? E vou reforçar aqui. Um tumor tem mutação cumulativa, né? E as células começam ali a acumular características tumorais, né? No tumor benigno, essas células podem atravessar a barreira, podem ali crescer, invadir alguns espaços, mas sempre por continuidade, tá? Ela não tem o poder de sair de um canto a outro e fazer um tumor, tá? E nem sempre esses tumores benignos, apesar do nome benigno, né, eles são inócuos, né? Você imagina que esse processo ele vai crescendo e comprimindo estruturas locais, imagina isso no osso, enfraquece o osso, pode levar a fratura patológica, né? Aquela história de uma criança que, poxa vida, quebra o quadril por um trauma imbecil, por uma queda. A gente não espera que uma criança leve uma quebra no colégio e quebre o quadril. Isso é mais no idoso. Na criança você tem que suspeitar de fratura patológica quando você está diante de um mecanismo de trauma de baixa energia. Isso geralmente costuma ocorrer com cisto ósseo unicameral, no fêmur proximal. Tá? A gente vai fazer mais para frente, em outras aulas a gente comenta sobre ele, mas isso acontece na criança. Tá? O maligno, além dele romper barreira natural, invadir tecido adjacente, ele invade tecido à distância. Né? As células se disseminam sistemicamente, as células tumorais. Né? Um sítio importante de disseminação tumoral dos tumores primários é o pulmão. Né? Às vezes a pessoa faz um tumor ósseo e esse tumor ósseo dá metástase para o pulmão. Sempre bom lembrar. Tá? Então, basicamente, de biologia tumoral, para a gente começar a construir a base no tumor ósseo, é isso. Agora eu vou começar a entrar na ortopedia, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui um corte histológico, tá? Um corte histológico. Observa que é um osso, tá? De um adolescente, tá? A gente vê aqui, ó. A gente vê aqui a cortical óssea. Aqui, onde eu estou passando o laser, era para ser o periósteo. Na verdade é o periósteo, né? Ele está expandido, né? E aqui é a linha fisária, a placa fisária, tá? Aqui epífise, metáfise, diáfise, tá? E a gente vê aqui, ó, que tá aqui nesse aspecto meio arroxeado, parece até um hematoma, né? Uma formação tumoral que ela invade, né? Aqui rompe a cortical, expande o periósteo e invade partes moles, tá? Isso é um osteosarcoma, um tumor maligno extremamente agressivo do osso, tá? E observa como essa neoplasia, né, ela invade as barreiras naturais, inclusive aqui, ó, até a fise, né? Inclusive aqui até a fise, né, que é de certa forma uma barreira natural, né? Ele invade aqui, ó, tá? Então você vê que é uma neoplasia extremamente agressiva, mostrando para vocês aqui uma peça anatômica, tá? E aí, além do tumor ósseo da metástase por contiguidade, né, ou sistemicamente, né, por corrente sanguínea, e mais raramente pela corrente linfática, existe um tipo de metástase particular do osso que eu vou adiantar para vocês aqui também. A gente chama essa de skip metástase, ou metástase saltitante. Né? A gente tem um tumor ósseo primário aqui, que começou no joelho, e de repente aparece aqui, ó, um tumor aqui no mesmo osso, né, mas no fêmur proximal. Isso é uma metástase tão grave ou quase tão grave quanto a metástase sistêmica, tá? É um marcador de péssimo prognóstico de extrema agressividade desse tumor, tá? A gente chama isso de skip metástase ou metástase saltitante. Eu já adiantei para vocês os principais tumores aí que dão metástase óssea são o câncer de próstata, mama, pulmão, rim. Faltou aqui o câncer gástrico, tá? E aí, depois dessa introdução, vamos para o diagnóstico. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como proceder, qual é a propedêutica num serviço especializado em tumor, qual é a propedêutica da oncologia ortopédica, a propedêutica correta, como é que a gente faz, tá?
Então preste atenção, na minha opinião, esse é o slide mais importante da aula. Acho que esse vale a pena você bater um print, você copiar. Acho que esse slide é o mais importante da aula. Tá? Então, inicialmente, você vai começar com o exame clínico, tá? Vai conversar com o paciente, fazer uma anamnese bem feita, tá? Saber o tempo de evolução desse tumor. Geralmente, tumores malignos, eles têm uma evolução mais aguda, tá? Tumores benignos, geralmente, evolução de meses, tumores malignos de dias, tá? Perguntar a idade é muito importante, né? A idade a gente consegue distinguir e levantar algumas hipóteses diagnósticas. Por exemplo, o paciente é adolescente, a gente pensa no tumor ósseo primário. O paciente é idoso, a gente pensa na metástase óssea, tá? Muito embora existam tumores ósseos não metastáticos que no idoso, né? O condrosarcoma, um mieloma múltiplo, tá? Mas a gente pensa nos tumores secundários mais para o idoso. O paciente mais jovem com um tumor ósseo, a gente pensa num tumor primário. Sexo é importante? Nem tanto, tá? Agora, existem alguns tumores que preferem algum sexo. Por exemplo, o tumor de células gigantes tem uma certa preferência pelo sexo feminino, tá? A cor é importante? Também nem tanto, mas alguns tumores a gente tem que saber. Por exemplo, o sarcoma de Ewing é um tumor que ele é muito prevalente, é o tumor mais ósseo primário mais comum nas crianças até 10 anos de idade. Tá? Então, assim, é claro que a gente vai comentar isso mais para frente, tá? A gente está só introduzindo aí para vocês. Saber a cor, né? Já comentou, né? A questão de ter preferência, de ter uma não predileção pelos negros no sarcoma de Ewing, né? Preferir mais os brancos. E a localização também é importante. Alguns tumores preferem joelho, outros preferem rádio distal, tá? E a gente tem que avaliar a dor. Geralmente a dor em um tumor maligno, ela é aguda, ela é muito rapidamente progressiva, ela costuma acordar o paciente à noite, né? Ela acorda o paciente à noite, então é uma coisa que a gente tem que se preocupar. O paciente vai chegar para você e falar: doutor, eu acordo à noite com uma dor óssea, uma dor insuportável, essa dor tem pouco tempo de evolução. Você levanta o alarme, tem uma coisa errada, tá? Outra coisa, outra nuance importante da dor é que, por exemplo, a dor do osteoma osteoide, que é um tipo de tumor benigno, ela geralmente é muito bem responsiva a salicilato, né? O AS. Eu tomo AS e a dor melhora muito, né? Isso é característico desse tumor, tá? Então é importante caracterizar a dor também. Tá? Radiografia. O raio-x, né, ele serve não para dar o diagnóstico, mas para avaliar a agressividade da lesão. O raio-x vai responder para a gente o seguinte, né? Após você fazer o exame clínico, você pede o raio-x para responder a seguinte pergunta: esse tumor é agressivo ou não? Né? Além da sua história clínica, o raio-x reforça isso. Você vai ver lá no raio-x se ele rompe barreira natural, se ele é expansivo, se ele é localizado. Às vezes aparece até como incidentaloma. Né? Você vai fazer um raio-x por um outro motivo e ele está lá. É um tumor completamente benigno, inócuo, e você acaba achando lá. Tá? Então o raio-x vai responder essa pergunta. Claro que diante do raio-x você levanta hipóteses diagnósticas. Né? Por exemplo, um tumor bem delimitado ali na epífise. Né? Você pensa em condroblastoma, né, em tumor de células gigantes, em condrosarcoma de células claras. Né? Então, te ajuda a levantar algumas hipóteses de acordo com o raio-x e localização. Ok, próximo passo é você preparar para o estadiamento, né? Continuar essa preparação. Vai pedir TC do pulmão, para ver se tem alguma metástase. Tá? Vai pedir TC do local ósseo, né, da região acometida pelo tumor, para avaliar a cortical óssea, a calcificação. A cintilografia é importante para pesquisar metástases. A ressonância magnética ela é muito importante para avaliar a extensão tumoral e as partes moles, né? Como esse tumor está se relacionando com as partes moles, né? E o acometimento delas. Tá? Laboratório também é muito importante. A gente, por exemplo, pede as imunoglobulinas para avaliar pico monoclonal, no caso do mieloma, avalia o cálcio, fósforo, PTH. Falando um pouquinho do PTH, o PTH ele é importante porque muitas vezes o paciente faz uma osteodistrofia renal e faz um tumor marrom no osso. Esse tumor marrom é praticamente, em alguns casos, indistinguível do tumor de células gigantes, inclusive na biópsia. Algumas vezes o patologista se vale do PTH para poder dizer qual tumor é. Por exemplo, o PTH estourado vai levar a hipótese do tumor marrom. Se ele não tiver estourado, ele vai ficar com tumor de células gigantes. Tá? Então o PTH é muito importante. Tá? O CEA para avaliar os carcinomas, né? A fosfatase alcalina para avaliar aí o osteosarcoma, a agressividade dele.
tá? E o hemograma também é sempre importante. Lembro a vocês, né, adianto para vocês que o sarcoma de Ewing, ele muitas vezes mimetiza um quadro de osteomielite, faz leucocitose com desvio à esquerda, inclusive, tá? Faz um aspecto inflamatório, então é muito parecido. Então a gente às vezes solicita o hemograma para avaliar isso daí. Depois que você faz tudo isso, e aí eu cheguei no ponto importante, só depois que você faz tudo isso, só depois que você faz tudo isso, estou até repetindo, aí sim você vai para biópsia. Não é olhar um raio-x e falar, opa, biópsia. Não é assim, tá? Você vai fazer o exame clínico, vai fazer toda essa propedêutica, estudar esse paciente para planejar a sua biópsia. Na oncologia ortopédica, a biópsia ela tem que ser muito bem planejada. Idealmente, até feita pelo próprio cirurgião que vai tratar o tumor, tá? E mais para frente eu vou dizer o porquê disso, mas esse é um passo muito importante, tá? A biópsia, ela pode ser aberta ou fechada, tá? A biópsia aberta, ela pode ser incisional, quando a gente tira um pedacinho do tumor, ou excisional, quando a gente tira todo o tumor, tá? Isso depende muito de tumor para tumor. Outro padrão de biópsia é a biópsia fechada, percutânea. Pode ser por PAF, por agulha fina, muito pouco usado em tumor ósseo, ou pode ser por agulha grossa, né? A famosa agulha de Jamshid. Essa é muito usada, tem sido cada vez mais usada e padrão ouro em muitos serviços, tá? Quando bem executada, ela tem quase, ou alguns estudos falam que eficácia similar à biópsia aberta. Então, é o que está em alta, a biópsia por agulha grossa, a biópsia fechada, tá? E aí, alguns princípios de biópsia que eu adianto, tá? Na biópsia, a gente pode fazer isquemia? Pode fazer um garrote, mas não pode exanguinar. Você não pode passar aquela faixa de Smart ou passar um crepom para exanguinar o membro, porque existe um risco teórico de você disseminar proximalmente, né, quando você faz a exanguinação, células tumorais. Então não pode exanguinar, mas pode isquemiar se você achar que convém, tá? E aí, mais para frente eu comento sobre as biópsias melhor. Comentando aí sobre o que a gente falou agora um pouco mais aprofundado. Diagnóstico clínico, né, aquela coisa de avaliar se a dor vai levar a um padrão benigno ou maligno. A gente já adiantou isso aí, geralmente a dor maligna é mais aguda, acorda o paciente à noite, né? O tumor, é importante você descrever o tumor, né? Você vai lá, o paciente tem um tumor visível, se for visível, avalia. Ele é um tumor móvel, bem delimitado, isso aí fala a favor do tumor, no tumor benigno. Ou ele é um tumor endurecido, mal delimitado, isso fala mais a favor de um tumor maligno, né? Esse paciente tem perda funcional, esse tumor está dificultando a locomoção, está bloqueando a articulação, são dados que você deve tomar nota. Nem sempre o tumor ósseo é algo tão esdrúxulo, né, tão exuberante como esse tumor aqui. Para quem não se situou anatomicamente, aqui é o fêmur distal, aqui é a tíbia e aqui é a cabeça da fíbula, né? Isso aqui, ó, é um osteosarcoma de cabeça da fíbula, né? É um tumor extremamente agressivo, né? E um aspecto interessante da malignidade óssea, que eu até não falei, é que ele deixa a pele brilhante. Tá vendo aqui? Essa pele fica brilhante, azulada, tá? Às vezes forma um plexo venoso ao redor, tá? Vascularizando esse tumor. Nem sempre o tumor é assim, exuberante na cara. Às vezes ele é discreto, né? Ele é discreto, como esse tumor de escápula aqui, ó. Bem incidental, você pode facilmente deixar passar no seu exame se você não for atento, se você não examinar o paciente, tá? Então atentar que nem sempre o tumor vai chegar para você assim, às vezes chega bem discreto. Perfeito? Diagnóstico radiológico, você vai pedir a radiografia e vamos avaliar as seguintes características. Primeiro, o padrão da lesão, né? Pode ser lítica, quando come o osso, né? Destrutiva, blástica, quando forma o osso, ou mista, né? Quando é um pouco dos dois. Ah, mas formar osso não é bom? Então a blástica é bom, forma osso. Não, porque não forma um osso organizado, não forma aquele osso lamelar que a gente está acostumado, aquele osso bom, aquele osso resistente. Forma um trabecularbo desorganizado, quebradiço, que pode sim levar a fratura patológica, tá? Então não é um osso legal, é um osso desorganizado, um osso tumoral, tá? Avaliar os bordos de esclerose. O que é o bordo de esclerose? O tumor vai crescendo, 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 né? E a gente sabe lá pela lei de Wolff, quando a gente tem pressão em cima da região óssea, há uma tendência natural à formação óssea ali naquela região, né? Então, o que é que vai acontecer?
né? O tumor vai crescer, vai expandir e vai pressionar a periferia. Essa periferia vai fazer ali uma neoformação, uma zona reativa lá, que vai formar um bordo de esclerose, vai formar uma região brancacenta, né? Uma região, uma opacidade local ali. Tá? Avaliar as reações periosteais, geralmente os tumores malignos, quando eles quebram a cortical e vão em direção à parte mole, as partes moles, né? Eles começam a abaular, a expandir o periósteo, levando ao que a gente chama de reação periosteal. Eu vou comentar mais na frente, tá? E avaliar o acometimento articular, né? Se bloqueia a articulação, se perde a função. Vamos lá. Mostrando para vocês aqui alguns, né, aspectos radiológicos. Observa aqui esse tumor bem delimitado, né? Claramente um tumor lítico, tá? Observa o osso aqui, observa como parece que ele perdeu o osso nesse local, né? A lesão é destrutiva, tá? Um padrão lítico. Aqui não. Aqui, ó, vê que ficou mais branco, né? Parece até que ele ganhou osso aqui, mas é um osso, como eu falei, um osso ruim, né? Um osso desorganizado, quebradiço, um osso bobão. Não é legal. É um padrão blástico, né? E aqui, por último, observa, ganhou o osso aqui, ficou um pouquinho mais branco, mas aqui, ó, perdeu. É um padrão o quê? Misto, tá? Simples assim. Aqui mostrando para os senhores diversas reações periosteais, né? Que é aquela situação do que o tumor expande a baula, o periósteo, tá? Observa aqui, padrão lamelar, o padrão multilamelar, ou em casca de cebola, que está aqui, ó. Esse padrão multilamelar, em casca de cebola, ele é muito característico do sarcoma de Ewing, tá? Então sempre suspeitar desse tumor. Aqui, o famoso triângulo de Codman, tá? Você vê aqui que o periósteo abaula, né? E forma como se fosse um triângulo aqui, ó. Como se fosse um triângulo. Esse é o tumor crescendo e abaulando esse periósteo, tá? Observa que ele abaula o periósteo aqui, ele rompe o periósteo nesse ponto, e aqui é o resto do periósteo. Teoricamente, esse periósteo era para se ligar aqui, mas ele foi rompido aqui pelo tumor. O tumor comeu, né? E aí abaulou aqui, fez o triângulo de Codman, tá? E aqui a famosa reação em raios de sol, né? Também é uma reação periosteal. Falando um pouco do triângulo de Codman, que eu acho que é a mais famosa dessas reações, muito característico do osteosarcoma, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro na radiologia, né? Na radiografia. Tá aqui o periósteo. Você vê que ele abaula, olha, abaula e forma esse triângulo. Aqui está o tumor. O tumor está aqui, tá? E aqui, ó, o periósteo abaulado. Vamos agora olhar isso aqui, a mesma situação aqui, ó, nessa peça aqui do lado, ó. Vem pro lado aqui, ó. Aqui é o tumor ressecado. A gente tem aqui o osso, né? A cortical do osso. E bem aqui, ó, o periósteo. O que acontece? O tumor vem, abaula o periósteo. Aqui ele rompe o periósteo. Ele abaula o periósteo. E aqui já rompe o periósteo. E ganha aqui as partes moles, tá? Então observa que essa região aqui é o tumor, abaulando o periósteo. Aqui rompeu o periósteo, tá? E formou esse aspecto aqui, esse triângulo aqui que eu estou desenhando agora, que é o triângulo de Codman. Marcador de extrema agressividade tumoral. Isso é um tumor agressivo. Eu falei para vocês que a radiografia era para responder essa pergunta. Tumor é agressivo ou não? Observe esse raio-x aqui, não tem dúvida. Isso aqui é um tumor muito agressivo. Qual tumor? Não sei. Quem vai responder isso é a minha biópsia, tá? É a minha biópsia. Então vamos falar da biópsia. Eu falei para vocês que eu ia discutir algumas nuances da biópsia, né? Então vamos lá. Primeiro, a biópsia tem que ser planejada, né, de acordo com o tratamento cirúrgico, e eu falei para vocês que ela é o último passo do estadiamento. Você vai pedir toda aquela bateria de exame antes do nosso fluxograma. Por último, a biópsia, tá? Você vai organizar o trajeto da sua biópsia, né? Você tem que planejar esse trajeto, tá? Diferente de uma cirurgia ortopédica convencional, que ela o acesso é limpo, é anatômico, né? A gente faz aquele plano intermuscular, geralmente. Na biópsia óssea não, muito pelo contrário. Você não pode dissecar os planos, ou pelo menos não deve, tá? Porque dissecando os planos, você pode disseminar esse tumor para mais de um compartimento. O ideal é que você vá em um único compartimento, em um único plano. Evitar fazer plano intermuscular, evitar dissecar. Não é uma cirurgia bonita, não, é uma cirurgia brucutu, né? É uma cirurgia feia, né? Você vai entrar ali no plano e vai tirar o tumor. Tá? Não vai ficar dissecando, vendo a anatomia, não é dessa forma no tumor. Tá? Você tem que ir evitar ao máximo disseminar esse tumor. Outra coisa, eu falei sobre contaminar compartimentos. Então, olha só, você não pode fazer uma incisão transversa. Não, porque se você faz uma incisão transversa na sua biópsia,
teoricamente você está invadindo outros compartimentos. Você está contaminando a porra toda. Você não pode fazer isso. Tá? O ideal é que você faça uma incisão longitudinal, porque dessa forma você fica restrito a um compartimento só. Tá? E isso é bom, porque você, teoricamente, você dissemina menos o tumor, você contamina menos a região. Perfeito. E aí, por último, o último detalhe, eu já falei que não pode examinar, né? O último detalhe é o seguinte: você vai fazer a biópsia do osso. O seu corte ósseo que você for fazer aqui na sua biópsia, né? O seu corte ósseo, ele não pode ser, um corte com pontas, né? Um corte quadrado. Você tem que fazer um corte redondo. Por que ele não pode ser um corte com pontas? Porque teoricamente as pontas do quadrado elas são regiões de concentração de carga, de força, e aí pode levar o paciente a fazer uma fratura patológica. Então você não pode fazer um quadrado no osso, tá? Tem que fazer um corte redondo. Do contrário, você aumenta o risco de fazer uma fratura patológica local e iatrogênica. Perfeito. Outra coisa, sempre numa biópsia óssea você tem que fazer hemostasia rigorosa. Essa história de vou dar um pontão e fazer um curativo, isso não vale para oncologia ortopédica. Não vale. Porque imagina, você faz o hematoma ele sai ali dissecando os planos musculares, né, pela pressão, e sai disseminando a porra do tumor nos outros compartimentos. Então não é legal, não é adequado. Você tem que fazer a hemostasia rigorosa nessa região. Não é para sangrar. Perfeito? Então, se você usar um garrote para fazer uma biópsia, não esqueça no final de soltar o garrote e revisar a hemostasia. Tá? Do contrário, você está aumentando a morbidade desse tumor, está disseminando o tumor nos outros compartimentos. Perfeito? Deu para entender? Então vamos lá, vamos para frente. E aí o estadiamento, né? Tem gente que tem pesadelo com estadiamento nos tumores, mas na ortopedia a coisa é até de certa forma melhor, né? Porque o estadiamento do tumor ósseo é um estadiamento mais tranquilo, pelo menos o estadiamento proposto por Hennequin, né? Ele propôs dois tipos de estadiamento, para tumor benigno, para tumor maligno. Para tumor benigno, ele usa lá o B de benigno e os números arábicos, tá? Arábicos, 1, 2, 3, da forma que a gente conhece. Então ele numera como B1 um tumor bem capsulado, né, geralmente achado como incidentaloma, ou seja, você faz a radiografia por um outro motivo, você dá de cara com ele, é um tumor assintomático, o silo é estático, não tem padrão de crescimento, ele está lá porque está, tá? E não vai crescer. Um tumor ativo, geralmente ele tem um crescimento lento, pode dar algum sintoma, geralmente um insidioso, ele ainda permanece na cápsula dele, intracapsular, tá? Pode a longo prazo levar a alguma deformidade óssea, alguma perda de função, mas ele é muito progressivo. Ele é muito insidioso, né? Muito progressivo não, desculpa, ele é muito insidioso, tá? Então a longo prazo ele pode gerar perda de função ou levar a sintoma. É diferente do tumor agressivo, tá? Que geralmente ele não respeita a cápsula, ele é agressivo. Muitas vezes é difícil até distinguir um câncer de um tumor benigno agressivo, tá? Ele se comporta como um tumor maligno, ele invade tudo, cresce muito rápido, dá uma dor, aquela dor, um padrão doloroso importante, acorda o paciente à noite, tá? E você não consegue nem dizer se é um tumor maligno ou não. Só a biópsia mesmo, você não consegue nem prever, tá? Diferente do tumor latente ou ativo que a gente olha e sabe que aquilo ali tem uma grandíssima chance de ser benigno, tá? Então esses são os tumores benignos. E aí mostrando para vocês alguns exemplos aqui, tá? Um tumor latente, né? Você vê que é um tumor ali bem localizado, tá? Respeita os compartimentos. Um tumor aqui, ó, ativo, ele está crescendo, levando a alguma destruição óssea. Observa que ele leva uma deformidade aqui, ó, tem um aumento de volume local. Certamente é um tumor sintomático, tá? E aqui um tumor agressivo. Olha isso. Olha aqui, tá? O isquio aqui, o púbis do paciente aqui, e observa que ele não tá rompendo aqui, ó, as barreiras naturais, invadindo partes moles, caiu aqui na cavidade pélvica. É um tumor que a gente nem sabe dizer se é câncer ou não, tá? É um tumor agressivo. Beleza. E aí também tem o estadiamento das lesões malignas. Hennequin, para estadiar as lesões malignas, ele levou em conta o grau histológico, a localização anatômica e as metástases. Grau histológico,
Geralmente tumor de baixo grau é um tumor bem diferenciado, né? Tem um comportamento que tende ao benigno, né? Ele cresce de maneira incidental, cresce mais lentamente, tá? É um tumor de certa forma mais social, tem alguma inibição por contato ali das células, diferente do tumor de alto grau, que muitas vezes você não consegue nem dizer qual tipo de tecido está ali, né? Tem um padrão muitas vezes que regride ali no grau histológico, né? Pouco diferenciado, cresce muito, dá muita necrose, é um tumor extremamente agressivo, né? Um tumor de alto grau histológico. Localização intracompartimental, quando está no compartimento, respeita o compartimento. Extracompartimental, quando ele invade outros compartimentos. E metástase, quando M0 sem metástase, e o M1, quando tem metástase ao diagnóstico. Então, fica assim o estadiamento para tumor maligno de Henneken. Lembrando que aqui, no estadiamento do tumor maligno, é número romano, diferente do benigno, que é o número arábico. Ah, João, que besteira. Mas isso costuma cair nas provas de residência, né? Isso aí, para o pessoal ainda que está na faculdade, vale o alerta, né? Isso é uma pegadinha clássica de prova de residência, tá? Então aqui mostrando para vocês aqui o grau 1, que seria o baixo grau, né? 1A seria o baixo grau intracompartimental, 1B, baixo grau extracompartimental, ele invade aqui outros compartimentos, né? Grau 2, alto grau intracompartimental 2A, alto grau extracompartimental 2B, né? E aqui o 3 com metástase. Há autores, né, alguns autores subdividem o grau 3 quando você tem metástase intracompartimental, ou seja, aquelas metástases saltitantes que eu falei para você lá no começo, as skip metástases, e as metástases sistêmicas extracompartimentais, ele dá como 3B. Na prática, o pessoal chama de 3, como tem metástase e acabou, tá? Mostrando para vocês aqui, né? Tirei essa imagem do Campbell, tá? Um livro que a gente usa na ortopedia. O estadiamento de Henneken, tá? Que a gente já discutiu. E aqui, para quem quiser aprofundar, não vou entrar muito, que eu acho que já foge um pouco da aula, o estadiamento da American Joint Cancer para tumores de partes moles e tumores ósseos, tá? Que é um estadiamento mais elaborado, né? Que já vai lembrando mais aquele padrão TNM, que é um pesadelo na vida de quem estuda oncologia, né? Então deixo aqui para quem quiser se aprofundar nesse estadiamento. Com relação ao tratamento. Tratamento, você tem que levar em conta algumas situações no tratamento do tumor. Tem tumor benigno, tem tumor maligno, tem tumor metastático, tem as fraturas patológicas, né? Então, assim, é um mundo, é uma subespecialidade, tá? Então, vou te dar, como isso aqui é uma aula introdutória, vou te dar aqui a noção desses tratamentos, tá? Primeiro, tem que avaliar a dimensão, a localização do tumor, né? Se esse tumor tem metástase, por quê? Porque é preditor de expectativa de vida. Você tem um tumor lá, um câncer, mas ele está localizado, não tem metástase, a gente pensa num tratamento curativo, uma cirurgia grande, uma reconstrução, quimioterapia, pensar em curar o tumor. Ah, mas você tem um tumor que ele está todo disseminado. Aí não é mais um tratamento curativo, é um tratamento paliativo. Tá? Você vai fazer dar condição de vida, padrão de vida para esse paciente, porque muito provavelmente a sobrevida dele é baixa e ele vai morrer. Então você vai dar conforto e dignidade para esse paciente. Um tratamento paliativo. Avaliar a questão da idade, né? Geralmente o paciente jovem, ele aguenta uma cirurgia grande, né? Um paciente idoso, será que ele aguenta uma cirurgia enorme, como são algumas cirurgias do tumor? Cirurgias radicais? Será que aguenta a morbidade? Será que vale a pena fazer isso num paciente muito idoso? Né? Sempre pesar isso aí. Né? Avaliar o estado geral, estilo de vida e, claro, evidente que você vai avaliar as preferências do doente. Olha, tem doente que não quer, ele não aceita viver se ele perder a perna. Ah, mas aí você vai protetizar, vai dar, mas ele não quer. Ah, mas ele não quer. E se ele não quiser, você tem que respeitar essa decisão e oferecer tratamento paliativo, conforto para esse paciente, respeitar a decisão do paciente. O tratamento do câncer, além de ser multidisciplinar, você vai acionar um oncologista ortopédico, tá? Você vai acionar um oncologista clínico, um radioterapeuta, tá? Ele é um tratamento discutido, sempre discutido com o paciente. Tá? Você tem que levar em conta as preferências do seu paciente, é óbvio. Tá?
existem diversas modalidades de tratamento para o câncer ósseo, né? Quimioterapia, a radioterapia, as amputações, né? Procedimentos de recuperação de membro, ressecções, terapia hormonal. Aproveito para falar aí para o pessoal que dá ortopedia, né? Que está vendo essa aula. Aproveito para aprofundar um pouco e falar para vocês do denosumab, né? Que é o que está em alta aí na oncologia ortopédica, que é um tratamento que regride o tumor de células gigantes, né? Um anticorpo monoclonal, inibidor do RANK3. A gente vai ter uma aula sobre TCG e eu vou comentar sobre ele. E ele é um anticorpo monoclonal, uma terapia, né? Que ele regride esse tumor, tá? Regride o tumor de células gigantes. E por último, a cirurgia, né? E aí existem várias modalidades de cirurgia tumoral, tá? Depende do tipo de tumor e depende do que você quer alcançar, tá? O tratamento cirúrgico é onde o oncologista ortopédico entra de cabeça, né? Ele vai ali vai liderar, né, esse tratamento aí, tá? E aí, falando um pouquinho do tratamento cirúrgico, você vai levar em conta as margens cirúrgicas. Geralmente, para tumor benigno, a gente usa margem intralesional ou marginal. Para tumor maligno, a gente usa margem ampla ou as margens radicais. João, o que é cada uma delas, né? Então, observa aqui essa imagem que eu vou te explicar com a imagem. Esse vermelhinho aqui, ó, que até esse laser está comendo aqui, mas esse vermelhinho aqui no centro seria a lesão, tá? O que está aqui ao redor, em amarelo aqui, é a zona reativa da lesão, tá? A zona reativa da lesão, né? E aqui, ó, que está destacado aqui em preto, né, pontilhado aqui em preto, seria a pseudocápsula do tumor aqui, né? Então, o que é que acontece? Quando você vai fazer a margem intralesional, você vai tirar aqui o tumor, né? Você vai meio que curetar, né? Vai tirar aqui o tumor, curetar aqui essa região aqui amarelada, né? E aí vai acabar ficando aqui algumas células dessa região amarelada, algumas células tumorais aí, tá? Não vai conseguir tirar tudo, né? Vai ficar bastante célula. Ou você pode fazer a margem marginal, que o seu plano é a pseudocápsula do tumor, tá? Então você vai tirar aqui, ó, você vai tirar aqui na região preta, aqui, ó, né? Vai tirar aqui toda a zona reativa dele, tá aí a pseudocápsula, sem invadir a cápsula. Você fez a margem marginal, tirou o tumor ali pelas margens. Mesmo você fazendo com essa margem, você vai deixar alguma célula ali, tá? Alguma célula ali. E aí o pessoal, para melhorar esse método, geralmente faz adjuvâncias, né? Usa nitrogênio líquido, fenol, tá? Usa o calor, geralmente cureta essa região aqui, né, no osso, né, aqui tá a parte mole, mas imagina que é o osso aqui, cureta essa região aqui e coloca cimento ósseo no lugar. E aí o cimento esquenta, né, e esse calor mata a grande parte dessas células residuais. É o que a gente chama de adjuvância, né? Mas de toda forma vai ficar a célula ali, vai ficar alguma célula ali, né? Então, geralmente, esses tipos de margens, esses tipos de técnicas são usadas para tumores benignos. Porque um tumor maligno não pode ficar célula no local. Se ficar célula no local, essas células vão se dividir indefinidamente, elas não morrem, não envelhecem, não tem interação social, né? São transformadas, imortalizadas e com poder de metástase. E certamente o tumor vai recidivar e recidivar de maneira mais agressiva. Então, não tirar um tumor maligno respeitando margem é iatrogênico, é você matar ou pelo menos aumentar muito a morbidade no seu paciente, tá? Você não pode ter pena. Não existe isso na oncologia ortopédica. Você tem que ir lá e resolver, e tirar, respeitar os princípios, tá? E o que é a margem ampla? A margem ampla é o seguinte, você vai tirar todo o seu plano de ressecção, todo o seu plano de secção, todo ele tem que ter tecido normal no lugar. Todo ele tem que ter tecido normal no lugar. Mas, João, e se em algum ponto eu visualizei na minha cirurgia a pseudocápsula? Babau, você acabou de fazer uma margem marginal. Todo o plano dele tem que ser tecido normal, tem que tirar um envelope, né? Tem que tirar todo o envelope, ele tem que ser embrulhado por tecido normal. Perfeito? Isso é a margem ampla. E a margem radical? A margem radical, você vai retirar todo o compartimento. Todo o compartimento. Não é só
tecido na periferia viável. Não. Por exemplo, o quadríceps aqui não faz parte do compartimento anterior da coxa? Faz. Então você vai tirar todo o quadríceps. Todo o compartimento, né? Se tiver no osso, tira o fêmur todo também. Vai tirar todo o compartimento. Aí é uma margem radical, um tratamento radical, agressivíssimo, né? Mais modernamente, a tendência, não é regra, mas a tendência é fazer margem ampla, né? E dar ao paciente radioterapia, quimioterapia, todo o suporte, né? Para buscar um tratamento efetivo, né? Curativo, porém não tão agressivo, né? Não tão mórbido como as margens radicais das amputações. Perfeito? Por último, eu queria finalizar falando para vocês uma coisa que um professor da oncologia ortopédica, onde eu fiz residência, falou para mim, e eu vou compartilhar isso com vocês para vocês entenderem um pouco do raciocínio oncológico, né? Você imagina que vem um trem, e o trilho desse trem ele se bifurca em dois outros trilhos. E em um desses dois outros trilhos bifurcados, um paciente prende a perna. Ele prende a perna. E você está lá para salvar esse paciente. Você tem duas opções. Você não sabe o que vai acontecer com esse trem, não sabe. Você não sabe para onde ele vai dobrar. Se ele dobrar para o lado do paciente, ele mata o paciente. A pergunta é, você amputa a perna desse paciente e salva o paciente, mesmo sem saber o que esse trem vai fazer? Ou você não tem coragem? Se a resposta é não tenho coragem e não faço isso, provavelmente oncologia ortopédica não é... Aliás, oncologia como um todo não é para você. Né? Porque na oncologia você tem que ser agressivo. Infelizmente, você tem que ser agressivo. Você não pode pagar para ver. Né? Você não pode pagar para ver porque a gente não sabe como esse trem ou como esse tumor vai se comportar. A gente então previne, né? A gente age como se ele fosse comportar da pior maneira possível. Então a gente amputa, né? Faz ali a margem radical ou ampla, se for o caso, salva a vida do paciente quando dá, né? E depois fornece reabilitação, faz endoprótese, faz protetização, faz tudo que ele merece, né? Tudo que está ao alcance da ciência para melhorar e dar qualidade de vida para ele, tá? E a gente vai comentando isso ao longo dessa playlist dos tumores. Perfeito? Então era isso, né? Acabou. Que pena, né? Eu adoro esse assunto, sou fascinado por tumores. E sejam bem-vindos aí à nossa nova playlist aqui no Ortopedia Fácil de tumores. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor, curtam aí. Isso ajuda bastante, incentiva a gente a colocar novos vídeos e colocar mais conteúdo. Valeu, galera, um abraço, ficamos por aqui.